bem-vindo ao Basicamente Simples. Eu sou Renata Vidala e eu estou aqui para descomplicar a sua vida na cozinha. Na receita de hoje nós vamos trabalhar o salmão assado com molho de manga. E eu escolhi o salmão justamente porque ele tem uma aceitação pelo enorme público. E ele, apesar de ter um sabor bem característico, ele não é um peixe forte, ele é suave. Lembrando, alto astral na cozinha é fundamental. Então assim, faça uma boa higiene mental, porque através das mãos a gente vai transmitir para o alimento tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente sente. Então faça ao longo do processo que você está se preparando, lavando o avental, prendendo o cabelo e separando ingredientes, faça energizando, coloque uma música gostosa, dá uma relaxada, porque a cozinha é pra gente se divertir, pra ter prazer, pra depois a comida ficar muito gostosa. Vamos falar dos ingredientes? Começando. 1 kg de salmão. Nós vamos trabalhar uma receita para 4 pessoas, tá? Então 1 kg de filé de salmão, sem pele, sem espinhas, bem limpinho. Vamos precisar de manga, 2 mangas de tamanho grande. Vamos precisar de 2 a 3 limões, suco dos 2 a 3 limões, sal, pimenta e um pouco de margarina, em torno de 2 a 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. É super importante que o salmão esteja bem gelado antes da gente começar a trabalhar a receita. O peixe ele não pode ficar muito tempo no forno ou panela ou como quer que você vá prepará-lo. Então você tem que tirar da geladeira e imediatamente antes de começar a temperar. Aqui a gente vai poder perceber que tem 2 formas de preparar esse salmão. Ou a gente trabalha já em porções individuais, ou a gente faz o filé inteiro. Então vamos lá pegar o salmão? Vamos fazer primeiro cortando já nos tamanhos individuais. A gente corta primeiro ao meio. Olha, o uso da faca, vale a gente lembrar que assim, um corte forte, incisivo, vai e volta. Que é muito legal na hora da compra, quando você for escolher o salmão, tenta escolher aquela parte bem do meio dele, que ele é mais alto e mais gordo. Então ele vai ficar muito mais suculento a hora que ele terminar de assar. A gente terminando de cortar o salmão, a gente já vai colocar na assadeira e preparar para temperar. Primeira coisa, vamos colocar o salmão de cabeça para baixo. Essa parte aqui, olha, que fica mais escurinha, a gente coloca um pouquinho para baixo para temperar os 2 lados do salmão. Terminando de acomodar o salmão, a gente já vai pegar os ingredientes para temperar. Primeira coisa que a gente pega, limão. A gente corta o limão e já vai espremer em cima do peixe. Importante que o tempero seja feito nessa ordem, porque se eu colocasse algum outro ingrediente aqui em cima do peixe antes do limão, a hora que eu coloco o limão, o ingrediente escorrega. Logo depois do limão, a gente já coloca o sal. Isso aqui é uma coisa que eu recomendo muito na cozinha. Sal grosso ralado na hora, você usa menos quantidade de sal, menor prejuízo para a saúde. E o sabor do sal, você sente o sabor do sal e não só salgado. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. Quando vocês estão vendo, é um mix de pimenta, tem vermelha, preta e branca. Eu gosto muito de usar esse mix de pimenta porque ele deixa um aroma delicioso. Nós vamos agora virar o peixe e repetir o processo usando todos os temperos novamente. Inclusive o limão, que embora a gente tenha deixado um pouco de limão aqui, como o forno vai ter que estar bem quente para o peixe cozinhar, essa água tende a desaparecer muito depressa. Nós vamos pegar mais uma metadezinha de limão. Quer dizer, para isso daqui até agora nós usamos 1,5 limão. Vale lembrar que eu tinha falado que é de 2 a 3. Vamos lá, limão em cima do peixe. É interessante perceber que assim, o limão, ele sozinho já cozinha o peixe.
Se a gente deixar esse peixe aqui por uns 10 minutinhos, ele já vai começar a cozinhar e vai ficar um pouquinho mais claro. Vocês vão ver que já fica com cor de carne de salmão cozidinha. Vamos passar o sal na parte de cima. A pimenta, que é outra coisa, moída na hora. Quem não conseguir pimenta moída na hora, tudo bem, usa pimenta já moída. Pouca pimenta, não precisa muito, tá? Para finalizar e a gente já levar pro forno, nós vamos pegar a margarina. Vocês podem também escolher margarina ou manteiga, tanto faz para essa receita, o que não acontece com todas as receitas. A diferença entre a margarina e a manteiga, basicamente, é o colesterol animal. Então, a margarina tende a ser um pouco mais saudável. Eu procuro usar margarina em quase todas as minhas receitas. Existem alguns doces que, se a gente fizer com margarina, não vai funcionar tão bem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar agora uns nacos. Quando eu falo naco, assim, é um tantinho, que não seja nem muito nem pouco, mas que dê para dar uma besuntada, porque quando essa margarina escorregar do peixe, ela vai se misturar no limão e aí vai ajudar a dar sabor e vai ajudar a dar textura para esse caldinho que fica aqui, que ao final do cozimento vai ficar bem pouco. Se a gente estivesse trabalhando com o salmão inteiro, eu teria feito exatamente esse processo, temperado do mesmo jeito, colocar esses nacos de margarina do mesmo jeito e ia pro forno do mesmo jeito. Então nós vamos trabalhar com isso daqui pra gente poder ver como vai ficar mais bonitinho, olha. Inclusive essas bordas, se quiser dar uma dobradinha, fica mais elegante. Não fica aquela borda comprida de lado e tal. Vamos colocar no forno? O forno já tá ligado, 15 a 20 minutos, tem que ser tilintando, bem quente mesmo. A gente vai colocar 15 a 20 minutos. O tempo de cozimento do peixe vai ser suficiente para a gente fazer o nosso molho de manga. Olha só. Pode colocar na prateleira de cima do forno. O tempo de cozimento do peixe vai ser suficiente para a gente trabalhar nosso molho. Então o que a gente precisa fazer? Descascar a manga e bater no liquidificador. Vamos processar junto com limão. Esse processo nada mais é do que preparar um coulis. Coulis é a polpa da fruta processada e pura. Então assim, a gente pode usar no máximo um pouquinho de água para deixar o motor do liquidificador funcionar, mas fora isso, além da fruta, somente algumas gotas de limão para que a fruta não escureça e para realçar o sabor da fruta. Vamos agora cortar essa manga para facilitar na hora de bater no liquidificador. A gente já pode ir colocando a manga em pedaços aqui, ou os que estão cortados, ou que a gente vai cortando na hora. Terminamos de cortar a manga, vamos colocar no liquidificador. Agora a gente vai adicionar meio limão, aquela sobra, lembra que nós usamos um limão e meio, sobrou meio, exatamente esse meio e somente isso vai ser suficiente para a gente ter o nosso coulis. Agora a gente dá uma batidinha, vê como tá. Às vezes não precisa colocar água, lembra que eu falei, o motor do liquidificador tem que funcionar, por isso que a gente cortou a manga. Se nesse processo a manga ficar emperrando, você pode colocar um fiozinho de água. O ideal é não colocar. A nossa manga já está batida. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso peixe? Porque muitas vezes a água seca depressa. Olha só. Ficou um pouquinho pegando no fundo da panela, da assadeira. A gente pode colocar um pouquinho de água filtrada, por favor. A gente pode colocar um pouquinho de água, dar uma balançadinha e volta o peixe pro forno, que vai ser o tempo certinho da gente terminar de peneirar o molho e levar ele no fogo. Vamos tirar do liquidificador, pegar uma peneira
E aí aqui, olha só como o nosso coulis ficou bem cremoso, bem grosso, tá vendo? Não precisou de água mesmo. Olha só, esse caldo maravilhoso da manga, nosso coulis de manga vai agora para a panela, fogo baixo, e nós vamos adicionar aqui meio cubo de caldo de galinha, metade só, olha. Vamos cortar. E o ideal, para que ele passe menos tempo no fogo, é a gente dar uma esfarelada assim nele, que aí ele vai conseguir desmanchar mais rápido sem a gente ter que ficar fervendo isso daqui. Vocês podem perceber que não está fervendo o caldo, ele está quente, mas eu não deixei ele chegar em ponto de fervura, justamente para não ficar com um gosto meio pesado demais. A manga cozida ela fica pesada. Vamos dar uma experimentadinha, ó, um dedinho aqui de levinho. Fica salgadinho e o intuito é esse, é transformar a manga em um alimento que esteja salgado, porque ele vai ter que combinar com o peixe. Vamos desligar o fogo e já na sequência tirar o nosso peixe do forno. Olha só, o caldinho ficou e agora a gente já pode até fazer a montagem do prato. Para a montagem do prato, eu deixei preparado um purê de batata bem simples, assim, batata passada no espremedor, um pouquinho de manteiga e leite. Bem simples. Tá aqui a batata. A gente vai arrumar só uma caminha pro peixe. Então, isso daqui não necessariamente pode ser um acompanhamento, mas nesse caso não é, porque eu queria montar o prato somente com o peixe. Então, a gente faz uma caminha no peixe. Já tira. Vamos fazer um pedaço bem bacana. Uma quebradinha naquela dobrada. Olha, o que eu falei sobre preparar o peixe em porções individuais ou inteiro é exatamente isso daqui. Se a gente fizesse ele inteirinho, ia acontecer isso, olha. A gente ia servir e ele ia ficar assim esfarelado à medida que a gente cortasse. Então, dessa forma, ele fica mais bem acabado, olha. Dá pra ver todas as laterais dele e ele fica com um aspecto mais bacana. Já tá arrumado o nosso salmão sobre a caminha do purê. Agora a gente só despeja o molho bem sobre todo o salmão. E vamos usar alguma coisa para enfeitar esse prato, né? Porque olha só, ele tá super bonito, com cara de gostoso, mas ele precisa de algum realce. Então a gente usa um tomzinho verde para combinar com esse amarelo, inclusive em homenagem à nossa fruta tropical brasileiríssima, manga, que é muito gostosa, saudável e altamente saborosa. Eu peguei aqui uma cebolinha e a gente pode só tirar um raminho dela com a ponta da faca, olha, bem delicadamente, olha só, com esse raminho aqui, e dá uma regadinha com um azeite. Sempre usem azeite de muito boa qualidade, ele faz toda a diferença na finalização do prato. Ficou lindo? Olha só, nosso salmão assado ao limão com molho de manga ficou maravilhoso, tá com cara de gostoso e agora eu vou experimentar isso daqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje e na próxima oportunidade a gente se encontra. Até lá!